criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, seguindo aqui o nosso momento de leitura, que Deus abençoe sua vida e que cada dia de leitura, possa estar edificando teu espírito. Hoje números 7 e 8 e Marcos 1 ao 20, Marcos 1 do 21 ao 45. Vamos lá. Capítulo 7 de Números. As ofertas por ocasião da dedicação do tabernáculo. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios. Aqui está a determinação do Senhor. Por que a gente unge ainda hoje? Porque a gente segue a determinação do Senhor, não o que Moisés fez. Moisés não seguiu um ritual, Moisés seguiu uma ordenança espiritual. Então tudo que se consagra ao Senhor se torna separado. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas, trouxeram as suas dádivas ao Senhor. 6 carroças cobertas de 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. Porque o povo, eles não tinham usura, eles não tinham, vamos dizer assim, aquele receio. Pelo contrário, eles ficavam esperando uma oportunidade de poder trazer, realizar, ofertar, doar, fazer algo para agradar a Deus. Então, essa é a diferença do povo do passado para o povo de hoje. O povo quer que Deus os agrade e os realize, mas poucas pessoas hoje têm esse coração domável, ensinável e disponível, de entregar não só a sua vida, mas tudo que pertence ao Senhor de coração. É ir à igreja de coração, não ver a hora de chegar o dia do culto, aquele momento de oração, aquele momento do louvor, não vê a hora, estou indo embora, mas não vejo a hora de voltar, aquele momento de ofertar, aquele prazer, aquela satisfação de servir a Deus, Isso é que faz a diferença no mundo espiritual, gente. Que mais que nós achamos aqui? Verso 4. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles para que sejam usadas no tabernáculo da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas conforme exigir o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Aqui nós temos um detalhe. Você vê que nem tudo que é trazido e entregue o Senhor recebe. Assim como foi a oferta de Caim, Deus deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos debaixo da supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Você vê que a obra de Deus, ela é feita organizadamente. Às vezes as pessoas acham que é de qualquer jeito, cada um cuida de si, eu faço o que eu acho que eu devo, o que eu quero, o que eu penso, porque Deus é comigo, eu sou com Deus, e Deus me entende, Deus me conhece. Não existe isso, não. Não existe isso mesmo. Isso é espírito de rebeldia. Moisés não deu nada, pois a eles, mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e apresentaram diante dele, pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 quilo e 500 e 600 gramas, e uma bacia de prata
para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Você vê, o povo eles tinham uma excelência para servir a Deus, né? Não era o que sobrava ou o que dava. Existia uma dedicação para fazer o melhor. Verso 14. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheias de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Por que de 1 ano? Virgem, sem mácula. E essa foi a oferta de Nasson, filho de Abinadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, e líder de Issacar, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg 500 gramas, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro e 120 gramas cheias de incenso, um novilho com carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano a serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. Você vê, praticamente igual, né? Isso demonstra o quê? Existia um nível, né, que eles se alinhavam, existia um nível de excelência para servir a Deus. Exigia ali uma nivelação e um preenchimento de requisitos para que cada um fizesse aquilo que fosse melhor dentro daquilo que podia fazer, mas mantendo um padrão. No terceiro, aí a gente hoje fala assim, irmãos, no final do mês, traga sua oferta de 30, 31 reais. Não é pelo valor, é pelo padrão do desejo de servir, de praticar. Os cultos oscilam de pessoas, não tem um padrão hoje. A igreja hoje ela não serve a Deus com um esforço de fazer o seu melhor. Não estou dizendo a Mivoca, estou falando da igreja de Cristo hoje, mas muitos ainda mantêm essa consciência. Então é essa diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Verso 24, no terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, e líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg 500 gramas, uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, com oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para ser oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, e líder de Ruben, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg 500 gramas, uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta do pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedur. Aí você vê, tudo isso, todos eles, o mesmo padrão. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai, e líder de Simeão, trouxe sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg 500 gramas, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho e um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Elisaf, filho de Deuel, e líder de Gade,
trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,5 kg 600 gramas, uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para oferta de sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elisamá, filho de Amiúde e líder de Efraim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,5 kg 600 gramas, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada, com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um cordeiro e um carneiro de 1 ano para oferta de 1 ano como holocausto, um bode como oferta de pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisamá, filho de Amiúde. Vamos lá, 8ª, são 12. Vamos ver se até a última tem o mesmo padrão. Vamos ver, hein? No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur, o líder de Manassés, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,5 kg 600 gramas, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada, com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como base de holocausto, um bode como oferta de pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone, líder de Benjamim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,5 kg 600 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano cada, para serem oferecidos como oferta de sacrifício e comunhão. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai e líder de Dan, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,5 kg 60 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados como base do peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder de Azer, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,5 kg 600 gramas, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro e 1 ano como holocausto, um bode como oferta de pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Assim foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. E por fim, no 12º dia, representando as 12 tribos de Israel, Airá, filho de Enã, e líder de Naphtali, trouxe a sua oferta, e foi um prato de prata de 1,5 kg 600 gramas,
uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes de Israel para a dedicação do altar, quando este foi ungido. Ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 1,560 kg e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para oferta pelo pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Foram estas as ofertas trazidas para a dedicação do altar, depois que estes foi ungido. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava no meio dos 2 querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Aqui nós temos grandes lições, mas para não ficar muito extenso, a gente entende o seguinte: a obra do Senhor ela é feita por padrão e unidade. Não é cada líder de cada tribo, isso quer dizer cada departamento. Se cada um faz de um jeito, não vai dar certo. Mas se cada um segue a orientação da liderança, primeiro de Deus, palavra, depois da coordenação ministerial, e faz no mesmo padrão, só tem ajuntamento e tem progresso. O problema hoje é que o diabo entrou dentro da igreja e colocou divisão nos corações. Divisão, a pessoa está ali dentro da igreja, ouve o pastor pregar, ouve a palavra de Deus ser ministrada e ela ouve e retém só aquilo que prevalece. Ela fala assim: não, mas eu entendo desse jeito. Não, a palavra de Deus é assim que eu vou fazer. Ainda mais se eu for uma pessoa que faço parte da execução de um departamento de um ministério. Pode ter certeza, Deus vai se agradar de você. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, essas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão disse Arão assim fez. Dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, o pedestal, as flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas, purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo, lavem as roupas para que se purifique. Depois eles trarão um novilho como oferta de cereal, da melhor farinha amassada com óleo, e você trará segundo novilho como oferta de pecado. Você vê? Deus ele abençoava, ele continua abençoando, mas mediante sempre algo a oferecer. Não é troca, é preço a se pagar. Ah, mas hoje Jesus pagou o nosso preço. Pagou o preço, mas lembre-se, a graça não é de graça. É necessário, o preço hoje para mim é ler uma Bíblia, ouvir esses áudios aqui. O preço é você tirar um tempo, o preço é você ter uma devoção, um compromisso de estar dentro da igreja adorando, que é a casa dos santos, onde os santos se reúnem para adorar a sua divindade. O preço hoje a se pagar é desviar do mal. O preço hoje a se pagar, a oferta hoje a se pagar, é você devocionar sua vida a Deus, resistindo e desviando do mal e praticando a sua servidão ou a sua devoção, o seu culto a Deus. Mas o diabo colocou na mente do povo que culto a gente participa, a gente não presta. Então o culto está lá na igreja. O dia que der eu vou lá participar do culto. Não é participar não, é prestar. Você presta culto na casa dele, aonde você está, aonde você vai, aonde você entra, onde você sai.
porque isso é pagar o preço de ser um cristão, é renunciar a si mesmo para agradar a vontade de Deus. Aqui a renúncia, o preço era físico. Hoje, o preço ele é espiritual. E por ser espiritual, muitas pessoas acham também que eu não preciso pagar o preço do dízimo, o preço da oferta, o preço da contribuição, o preço da dedicação de uma limpeza, o preço da devoção de contribuir com o meu tempo, de uma visita, numa oração. Por quê? Porque Deus fez tudo. Está tudo confuso para muita gente, porque é muita gente querendo entender a Bíblia do seu jeito, em vez de simplesmente ouvir o que a Bíblia diz e fazer o que ela está dizendo. É feijão com arroz. Verso 8, depois eles trarão um novilho, aqui nós já lemos. Então vamos no verso 9. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro, reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Ah, pastor, hoje ninguém consagra mais ninguém, isso era coisa do Antigo Testamento. Então tá, por que Deus, ou melhor, Jesus, só pôde usar Paulo, ainda que ele fosse um vaso escolhido, como ele mesmo declara, depois que Ananias vai lá e impõe as mãos sobre ele? Então, não existe isso. Ninguém nasce por si só. Corpo gera corpo. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e outro como holocausto ao Senhor para fazer propiciação pelos levitas. Dispõe os levitas em frente de Arão e dos filhos dele, e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Está vendo o que é levita, gente? Levita é aqueles que servem ao Senhor integralmente, não é aquele que toca música não, principalmente aquele que toca música sábado, domingo na igreja, e sábado e sexta-feira lá nos blocos de carnaval, nas boates da vida aí, porque não, é música, eu sou músico, não. Levita não é músico, levita é aquele que serve a Deus com integridade e inteireza, e era a única tribo que tocava, aspergia o Senhor com tamborins, com louvores, carregava a arca. Então o levita hoje é aquele que faz sim a obra de Deus integral, aquele que ministra louvor sim, porém inteiro a Deus. Depois que você purificar os levitas e apresentar como oferta movida, eles entrarão na terra do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados. Está vendo aqui o que é levita? Inteiramente dedicados a mim, diz o Senhor. Eu separarei para serem meus em lugar dos primogênitos. Você vê, o levita é o primogênito de Deus na terra. Do primeiro filho homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu o separarei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito, e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádiva a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro. Está vendo aqui? Mas antes de ser ministros, eles eram dedicados integralmente. Então hoje, se fosse seguir a risca, levita é um pastor que vive 100% da obra, um louvorista que vive 100% para a obra de Deus. Tirando isso, o resto é louvorista, ministro de louvor, pastor, diácono, evangelista, parcial e não integral. Verso 20. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificavam e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida pelo Senhor e fez propiciações por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro, debaixo da supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima. Você vê que a obra de Deus tem até hoje bota garotinho de 12 anos para fazer a obra de Deus, para pregar. Infantil de 6 anos, 8 anos. Que experiência a pessoa tem? Qual a vida com ela, com Deus, e a vida com a vida que ela tem? Ela vai ser muito bem treinada na oratória, na palavra, mas
Ah, mas não tem idade para ser de Deus. Não tem idade para ser de Deus, mas para ser ministro tem. Aptos para servir, tomarão parte do trabalho que se faz na tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular. Quer dizer, naquele tempo, hoje não mais, tá? Hoje não tem o tempo para finalizar, mas naquele tempo tinha um tempo até para paralisar, seria o ano do jubileu. 50 anos de ministério, não é só de idade não. Hoje a gente age com 50 anos de ministério, mas independente, como você tem saúde, vá ministrando, porque essa foi a ordem de Cristo, né? Estarei convosco até o último dia. Então, nosso último dia serve para pregar a palavra ainda. Poderão ajudar seus companheiros depois que se aposentar, né? Aqui, ó. Mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Verso 26. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você designará a responsabilidade deles aos levitas. Vamos lá então. Aqui nós lemos aí, temos uma satisfação de estar entendendo qual é a responsabilidade de cada tribo, de cada povo, e a gente vai melhorando o nosso entendimento mediante cada comentário. Por isso que a gente vai dividindo com vocês aqui aquilo que a gente pode, tá bom, gente? Eles foram... Marcos capítulo 1, verso 21. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seus ensinos, porque nele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei, que simplesmente repassavam estudo, né, gente? Justo naquele momento que ele falava do que ele vivia. Essa é a diferença quando você vê uma pregação. A pessoa pregar muita Bíblia, aí você fala assim, nossa, o cara sabe da Bíblia, hein? Mas ele não tem aquela quentura do Espírito no coração, porque muitas das vezes a pessoa é boa de oratória, boa de diálogo, boa de falar e pregar, mas ele não tem o Espírito do ensinamento, e essa é a diferença. Verso 23, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o santo de Deus. É assim que o diabo tem que olhar para mim e para você e ver a imagem e semelhança do Altíssimo. Cale-se, disse ele. Repreendeu Jesus o espírito imundo e sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Você vê, não houve show. Quem é você? De onde você veio? Jesus, ele simplesmente mandava embora. Só teve a vez que ele falou com o demoniado gadareno, porque foi necessário. Tirando isso, meus queridos, para que eu vou ficar conversando com o diabo? Quero saber o seguinte, quero ver a pessoa curada. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino? É com autoridade até aos espíritos imundos, ele lhes dá ordens e eles lhe obedecem? As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Aí muita gente fala assim, quem é comedor de arroz e feijão aí, um homem igual eu para impor as mãos sobre mim e ordenar? Exato. Porque até aqui homem nenhum tinha essa autoridade. Depois que Jesus foi, ele disse, aquele que crê, viver como eu, ter os princípios que eu tenho, caminhar como eu, como diz João 2,6, não o evangelho, mas as cartas de João 2,6, a segunda carta, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, vivenciando como um padrão, a palavra, dedicação, esforço, fará as obras que eu fiz e muito maiores. Quais são as obras de Cristo? Cura, libertação e salvação, e todas elas. E aí ele foi ainda falou assim, eis que dou poder a vocês para pisar na cabeça de escorpiões, serpentes e tal. Então, aquele que vive uma vida reta diante de Deus, tem esse poder sim, porque o poder Deus nos deu, porque Deus não tem poder, Ele é o próprio poder. Verso 29, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre deixou e ela começou a servi-los. Você vê, pessoa grata, né? Hoje, quantas pessoas recebem uma bênção e nunca mais voltam, irmão? Ao anoitecer, depois de pôr do sol, o povo levantou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa.
E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, tá vendo aqui, ó? Porque sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Aí, muita gente depois de um cultinho de 1 hora, né, já quer pensar logo em quê? Ou de 1h30, já pensa logo que tô cansado, quero ir para casa. Chega em casa, é televisão, é Big Brother, é fazenda, é pizzaria, nada disso. A pizzaria não é errado não, Big Brother, fazenda é. Agora, eu quero descansar. Culto não descansa, presença de Deus não cansa, culto não cansa. Pelo contrário, quanto mais a gente mergulha, mais vontade dá mergulhar. Quanto mais a gente se envolve, quanto mais dá vontade de se envolver. É aquela pessoa que vai cumprir um protocolo, vai ali meio que cumprir uma obrigação, é isso aí mesmo. Agora, quem tem coração conectado com Deus, faz o que Jesus fez. Depois de um cultão desse aqui, depois de curar, libertar, ele ainda foi orar, ele foi regozijar, foi agradecer a Deus, ele foi ali dizer para o Senhor: Pai, olha que lindo hoje, o que o Senhor fez, glória a Deus, que o Senhor possa continuar fazendo, falando. Deveria ser assim, a gente voltar para casa e falar assim: Deus, obrigado por essa mensagem, olha, me faz viver ela, me ajuda a praticá-la, que cada dia mais eu possa falar. Seria assim, mas infelizmente, se a pessoa virar a esquina, você perguntar pelo que foi pregado, não estou pedindo nem para lembrar o livro, só o que foi pregado, a essência da pregação, vou dizer para vocês, irmãos, mais de 70% não sabe. Verso 35, de madrugada, quando ainda estava, então foi orar. Verso 36, Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá para mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício de Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Tudo que a gente leu agora em pouco. Porque Jesus aqui não estava abolindo, falando: não precisa fazer mais nada disso, não precisa levar oferta, não precisa fazer mais nada, não. Quem pensa isso, irmão, está cheio de pensamento maligno na cabeça, induzido pelo mal. Jesus veio para cumprir e não para anular. Então, se ele veio para cumprir, nós devemos continuar fazendo o que ele fez. Verso 40, finalzinho do verso 44, né? Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício de Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então, tudo que a gente segue o que a Bíblia diz é para testemunho. Verso 45, ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhado a notícia. Aqui tem 2 ensinamentos. Não era a hora ainda de Jesus ser visto. Jesus estava ensinando e mostrando a diferença entre servir a Deus e a uma religião. Agora, quem tem um toque de Jesus, quem é encontrado e quem encontra Jesus mesmo, não consegue ficar calado não. Não é cristão Gasparzinho ou 007 disfarçado. É explícito. Não tem como você esconder o seu encontro com Jesus. Aqui tem esse ensinamento espiritual também. Por isso Jesus não podia mais, que mais aqui? Ele, porém, saiu e começou em público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugar solitário, e todavia assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Por quê? Porque ele estava ganhando espaço. Se todo mundo soubesse ali quem ele era, ia todo mundo à multidão, porque o povo era muito idólatra, né? Então iriam querer fazer algo com ele ali para até atrapalhar o ministério. Então ele estava cumprindo o tempo de Deus. Mas fica a lição: quem tem um encontro com Jesus não consegue ficar parado não. Sair da igreja ali, teve aquele encontro, aquele fervor da igreja, naquele momento glorioso ali no coração, não consegue chegar em casa e ficar do mesmo jeito, não consegue chegar no trabalho no outro dia e ficar do mesmo jeito não. Mas hoje em dia, quantas pessoas participam do culto o ano inteiro e continua a mesma pessoa no outro ano? É triste, mas é a realidade. Deus abençoe, gente. Fica na paz.